Flamengo estreou com empate contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e agora o foco do Flamengo é a Libertadores da América. O Mengão estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou sobre isso. Tem a volta do Matias Vinha. O Flamengo está tentando acelerar a volta do jogador. Tem informações importantes também sobre Jorginho. Vamos analisar todas essas informações, mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui todos os dias trazemos as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Apito Final, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Bora aqui com o Igor Dorileu, né? Conta como foi e mostrar o quanto o Flamengo e Internacional do Roger Machado, hein? Que por sinal, Roger Machado arrebentando no Inter. Flamengo e Internacional duelaram aqui no Maracanã. No jogo colocou frente a frente o campeão carioca e o campeão gaúcho. Antes da bola rolar, inclusive, teve a tradicional troca de faixas. Bom, sem contar com Gerson e Arrascaeta, o técnico Felipe Luiz colocou o Flamengo com 4 atacantes em campo. A grande novidade foi Juninho como centroavante. E foi justamente ele quem teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. 2 delas de cabeça e Rocher foi melhor. Na terceira delas, já nos acréscimos, ele tentou driblar o goleiro uruguaio, mas acabou levando a pior e o Michael ainda se enrolou no rebote. E na primeira chegada do Internacional ao ataque, aos 33 minutos do primeiro tempo, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique também chegou livre à área para bater colocado no canto de Rossi e abrir o placar. No intervalo, o Inter teve que trocar o goleiro. Rocher sentiu uma lesão na mão e deu lugar a Antony. E parece que o uruguaio fez falta. Logo na primeira oportunidade do Flamengo, escanteio cobrado na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira aproveitou dentro da pequena área para empatar a partida. O gol pareceu ter deixado o Inter primeiro com Luiz Araújo, batendo por cima e depois de novo com Juninho. Dessa vez ele acertou a trave. O Flamengo seguiu tendo as melhores chances. O garoto Wallace por pouco não virou o jogo e Plata bateu essa falta perigosíssima na rede pelo lado de fora e chegou a enganar quem estava no estádio, mas o placar ficou mesmo em 1-1. Esse resultado mantém a invencibilidade dos dois times na temporada com a equipe principal. Os dois seguem sem ser derrotados, usando o que tem de melhor. Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que seria o enfrentamento de duas equipes postulantes ao título e que pra gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo. Tecnicamente, em alguns momentos tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Porém, mas estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu a risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente, e isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Os dois times agora voltam a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores. O Flamengo vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira e o Inter estreia na competição diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Rapaz, é verdade, um jogo de dois times que vão brigar pelo título, Inter Acho também. E Flamengo, pelo aquilo que eu, pelo menos nós conversando. Agora, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, vamos lá. Treinador do Santos. Português. Treinador do Fortaleza. Argentino. Treinador do Palmeiras. Português. Treinador do Corinthians. Argentino. Treinador do São Paulo. Argentino. Cruzeiro, português. Botafogo, português. Brasileiro é Inter, Esporte, português. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, esses times têm uma visão diferente de jogo, porque nós temos, para mim, dos dois times que mais jogaram bem nesse começo, foi o Flamengo Internacional, dois moleque como treinador. Será que eles aguentam a pancada
nesse Campeonato Brasileiro? Roger Machado e o... Acho que o Felipe Luiz mais. Felipe Luiz mais, eu acho também. Por causa do Copa do Brasil, Flamengo. Campeonato Carioca. O Roger, Supercopa. ele nunca teve uma força, um escudo assim, das pessoas para com ele. Agora parece que tem, né? Talvez, Agora, talvez. É. Qual a ideia do Flamengo Internacional e disso? Pra gente discutir, Quesada, Eu Godoy, concordo Marília. com você. Para mim, o Flamengo é o grande favorito. Pelo potencial, se ele acordar, ele, né, E começar... Michelete falou uma coisa legal aqui, o Michelete. 2 laterais esquerdos. Dois laterais o Roger, esquerdos. pra mim, foi muito melhor. Eu também gostava mais dele. Tá louco que o Mas Roger assim, jogou. eu acho que o Flamengo é favorito. Internacional tá numa briga. A gente não pode descartar o Palmeiras. Não pode. Nesse momento eu descarto, mas o campeonato é muito longo, são 12 rodadas, tem Mundial, tem a volta depois. Eu acho que não vai fugir muito por aí. Pela camisa, talvez o Corinthians brigando por um G6, não pelo título, mas por um G6. E sempre aparece alguma novidade, né? O Botafogo, sinceramente, nessa temporada... Estreou hoje. Jogou bem ontem. Estreou hoje, né? Estreou hoje. Jogou bem. Desculpa, hoje. Hoje. É tanto jogo. Jogou bem, cara. Buscou ponto, tá ótimo. Depois eu quero falar do Primavera. Que subiu. Vocês fizeram aí uma matéria do Primavera, eu até esqueci, Hernani. Pô, o Primavera voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista com o Nenezini. Primavera é a primeira, né? Hã? Primavera é a Primeira primeira. vez, É a primeira vez. Primeira vez. O Capivariano que Capivariano que voltou, que tá também no Campeonato Paulista. Parabéns ao Nenezini, parabéns ao Rafa Marques, parabéns ao Primavera, Nidatuba, o maior jogador da história, o Django, centroavante. Parabéns ao Primavera. Queria muito uma matéria do Primavera, ou convidar alguém do Primavera, o treinador do Primavera, para o domingo que vem, tá aqui no apito final. Gostaria muito disso. Marília, em relação ao Flamengo? Eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, e talvez o Botafogo, que estreou hoje, deu boas, né? Deu uma boa impressão. Parece aquele Botafogo. Pelo menos assim, dessa vez a gente não viu um técnico chegar ao Botafogo e rasgar o que tinha sido feito, que foi quando o Arthur Jorge foi embora e rasgaram, todo mundo que apareceu lá rasgou o que ele tinha feito. Agora não. Agora parece que o técnico que chegou pegou o trabalho do ano passado, perdeu 2 grandes jogadores, foi o Almada e o Luiz Henrique, mas você viu um time hoje que treinou 15 dias, como disse o Abel, e você tinha cara de time, força física, aquilo que deu ao Botafogo alguma diferença no ano passado. Acho que esses times têm um probleminha até o Mundial, quando vai parar o Campeonato Brasileiro. Que seria? E esse probleminha é a Libertadores, coisa que o Inter também tem. Então precisa ver como esses times vão olhar para a Libertadores e como eles vão olhar para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo já falou 1000 vezes do livro do Guardiola sobre pontos corridos e tal, como as 10 primeiras rodadas são importantes, como foi para o Carille, por exemplo, no Corinthians em 2017. Aliás, o Carille ganhou de virada do Santos, hein? Talvez ele pudesse ter ficado. Como é importante essas 10 primeiras rodadas. Então precisa ver se os times estão na Sul-Americana, como é o caso do Atlético, por exemplo, não vão... Que já saiu perdendo pro Grêmio. Também teve um gol ali, hein? Depois o Godoy pode falar. Um dos gols do Grêmio teve falta, né? Você viu o lance ou não, Godoy? A gente tem esse lance aí? Só precisa lembrar, eu assisti o jogo. Não, daqui a pouco eu passo para você e você analisa Mas eu acho que quem está na Copa Sul-Americana, dependendo da importância que for dar ela, o caso do Grêmio, o caso do Corinthians, o caso do Atlético, o caso do Cruzeiro, que venceu ontem, o Cássio também pegou pênalti. Esses times podem pegar essas primeiras rodadas. Pegou pênalti do Reinaldo, né? Que é um exímio batedor de pênalti. Esses times podem pegar essas 10 primeiras rodadas em que esses outros estão de olho na Libertadores e conseguir uma quantidade de pontos que dê alguma margem para trabalhar no segundo semestre. A gente precisa ver um pouco mais do campeonato. Quando eles pegam o Vasco a semana que vem e também outro time que não tem calendário. Vamos lá, Flamengo Internacional, o que você enxerga, Godoy? Eu lembrei do lance do pé alto, na falta lá. Em relação ao Flamengo Internacional também, eu estava conversando com o Quesada, eu consegui assistir um monte de jogo. Eu fiquei em casa, não saí, assisti um monte de jogo. Fiz igual o nosso saudoso Roberto Carmona. Liga a televisão. Não, eu fiquei eu assisti todos os jogos. 4 jogos. Eu fiz um evento lá em Tupã. Um beijo pro Master do Corinthians, um beijo à cidade de Tupã. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Grupo Bandeirantes, o interior de São Paulo, que é um estouro, né? E também assisti todos os jogos. Você viu o buraco do Cid lá ou já taparam o buraco? Já taparam. Do Cid? Já taparam. Do Cid mandava em Tupã. Deu um tiro lá. Os caras vão cercar ele. Deu um tiro lá, os caras desenharam. Buraco do Cid. Grande do Cid. Mas voltando ao jogo, o craque Neto, os dois times aí mostraram o quanto que os campeonatos estaduais são fraquíssimos, né? Os dois, Flamengo e Inter, foram campeões invictos, mas
No Campeonato Brasileiro, eles vão sofrer bastante. Eu acredito que o Internacional sofrerá mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para você, Quesada? Flamengo é o grande favorito, o Internacional é um time que vai brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Eu não falei do Atlético Mineiro, eu acho que o trabalho do Cuca pode, já a gente vai falar do Atlético, mas acho que o Cuca vai fazer um bom trabalho nesse brasileiro comandando o Atlético. Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira para saber se tem lesão no joelho que ele sofreu a pancada na partida contra o Internacional. Já mencionei isso aqui, mas o que eu quero falar agora é uma curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Com o gol contra o Internacional, ele se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI. Ele chegou a 12 gols. Está atrás de Ronaldo Angelim, que tem 16, e Juan, que tem 18. Olha, não é nenhum exagero imaginar que ele possa passar esses dois jogadores em um futuro breve aí. Para se igualar a Angelim, 4 gols que restam. Para se igualar a Juan, 6 gols. Tudo bem, bota aí mais 2 anos, talvez. Enfim, vamos ver, mas fica aí essa informação, essa curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Vamos falar agora do Juninho, galera, porque tem um texto meu que repercutiu bastante, que eu postei ontem nas minhas redes sociais. Fica o convite, ó, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande. E eu postei o seguinte sobre o Juninho. Rapaz, rendeu mesmo, hein? O vídeo só de curtida, mais quase 22 mil curtidas. Vamos lá. Juninho perdeu o gol que poderia ter dado a vitória ao Flamengo contra o Internacional? Sim, perdeu. Mas ele também foi quem fez o gol, por exemplo, do título do Carioca. Para quem não lembra, na vitória por 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo, o autor do segundo gol foi ele. Na partida de volta foi 0-0. Além disso, ele é um cara extremamente dedicado, tanto dentro de campo quanto fora das 4 linhas. Não poupa esforço nos treinamentos, nos trabalhos de recuperação de pós-jogo, sempre busca aprender a parte tática todo santo dia. Injusto o que Juninho está sofrendo nas últimas horas nas redes sociais, sendo massacrado por parte da torcida. Não vale colocar nele o peso de substituir Pedro ou Gabigol. É um jogador que chegou para compor elenco e com características totalmente diferentes, tanto do Pedro quanto do Gabigol. Ele também mostrou ser muito humilde. Ontem ele ainda topou dar uma entrevista de pós-jogo para o Sport TV, quando a emissora ainda o colocou para analisar o lance do gol perdido. Totalmente constrangedor aquela situação ali. Enfim, não quero ser sommelier de torcedor, mas acho que vale ter paciência para não queimar um jogador tão cedo. Fica aí essa reflexão para vocês que estavam criticando bastante o Juninho, para vocês que não estavam criticando, quero a reflexão de vocês. Qual é a opinião de vocês? Tem que criticar porque ele perdeu um gol, ou não tem que criticar, tem que ter calma? Eu vi muita gente chamando o cara de bagre, não vale isso. Claro, gente, nível técnico, ele está abaixo de mais jogadores do Flamengo, isso sem sombra de dúvidas. Mas se tivesse um alto nível técnico, ele não iria custar 5 milhões de euros, gente. É por isso que ele foi apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. O futebol hoje está supervalorizado. Se ele fosse um jogador de altíssimo nível, tal como o Luiz Araújo, que custou 50 milhões de reais, o Pedro, 16 milhões de euros, ele não iria custar 30 milhões de reais. E ele estava indo para o Sevilha, clube grande da Europa. Então, eu acho que tem que ter paciência com o Juninho. Não sei o que vocês pensam. Gostaria de dar a opinião de vocês. Vamos falar agora da logística do Flamengo. Quarta-feira, o Flamengo inicia a semana se preparando para a estreia na Libertadores, que é quinta-feira, fora de casa, lá na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. E depois tem jogo contra o Vitória, também fora de casa, em Salvador. O Flamengo, portanto, vai viajar na quarta e só volta domingo ao Rio de Janeiro. São 2 jogos seguidos fora de casa. E a logística foi definida. Quarta-feira, viagem para San Cristóbal, na Venezuela, que é perto ali de onde eles vão jogar. Sexta-feira, no dia seguinte, pós-jogo contra o Deportivo Táchira, viagem para Salvador. Sábado, treino no CT do Bahia. Domingo, jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite. Após o jogo, a delegação retorna ao Rio de Janeiro. Ou seja, vai ser cansativo. Não tem jeito, agora vai começar a maratona de jogos, não só para o Flamengo, para todos os clubes que estão disputando competições sul-americanas, Copa do Brasil, Brasileiro, e o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense ainda tem o Super Mundial
no meio da temporada. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntou aí, beleza, o Pedro volta em abril. Felipe Luiz disse, mas Vene e o Vinha? Pelo que eu apurei junto ao Flamengo, o planejamento é tentar fazer esse jogador retornar em junho, para pelo menos ficar à disposição do Super Mundial. Não está definido, eles creem que é possível, não é uma tarefa fácil, está todo mundo trabalhando para isso. O jogador tem ajudado demais no trabalho, no dia a dia, se dedicando bastante na recuperação. Então, eles tentam deixar o Vinha à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Lembrando que a lesão do Vinha, na verdade, as lesões do Vinha foram bem sérias. Ele não foi apenas joelho, teve um problema no tornozelo também. Então, torcer para que tudo dê certo e ele fique à disposição em junho. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E um detalhe importante é o seguinte, olha só, falando sobre o Jorginho, o Flamengo e o Jorginho estão cada vez mais próximos de um acerto. O negócio ficou muito bem encaminhado na noite deste domingo. Olha só, para você ter uma ideia. Olha só, pessoal. Está tudo alinhado entre o clube e o staff do jogador após um jantar de José Boto, diretor do Flamengo, juntamente com Carlos Eduardo Batista, empresário que está tocando o negócio com o Flamengo. O jantar, que praticamente selou o negócio, aconteceu no restaurante da Casa Atuar, na Barra da Tijuca. Então, meus amigos, uma informação muito importante sobre a chegada de Jorginho no Flamengo. Provavelmente ele vai vestir a camisa do Mengão, hein? Olha só, uma informação muito importante aí nessa segunda-feira sobre o Jorginho, que vai ser um reforço importantíssimo para o Super Mundial de Clubes. E falando também sobre o Mundial de Clubes, olha só, a FIFA está vendo a possibilidade de um jogo único entre o América do México e o Los Angeles Futebol Clube, para decidir quem ocupará a vaga deixada pelo Lyon, que foi desclassificado do Super Mundial de Clubes. Um porta-voz da FIFA confirmou o plano com o vencedor estabelecido para entrar no grupo do Flamengo. Porém, a ideia do jogo só deve prosseguir se o Leão perder o apelo, né? Perder, no caso, a segunda instância aí dessa causa que foi parar na justiça. E uma informação também sobre o Lucas Paquetá. A gente sabe que o Lucas Paquetá foi envolvido, uma acusação gravíssima ele sobre a manipulação no resultado de apostas esportivas. A defesa do jogador acredita que o jogador do West Ham será absolvido das acusações de manipulação de resultado por falta de evidências direta contra ele. Vale lembrar que o Paquetá segue sob investigação por envolvimento com apostas e pode até ser banido permanentemente do futebol. Mas a defesa do jogador está confiante. Inclusive, isso aí saiu no jornal do West Ham Central. Cara, pode ser que seja uma luz no fim do túnel aí pro Lucas Paquetá, né? Vamos ficar de olho para a gente poder ver aí sobre essa informação. Agora, olha só uma informação importante sobre o Andréas Pereira. Você lembra que saiu um vídeo, acho que foi na sexta-feira, a gente falou sobre o Andréas Pereira aqui no canal, e uma informação importante saiu nesse final de semana. Olha só, o Andréas Pereira não quer renovar o contrato com o Fulham e pretende voltar ao Flamengo. Para avançar as negociações, o Flamengo teria que oferecer cerca de 20 milhões de euros mais bônus ao clube inglês. O meia se arrepende de ter deixado o Flamengo e vai facilitar a transferência, podendo receber até menos do que recebia quando ele jogava aí no Flamengo. Cara, uma informação importantíssima, hein? Caso ele não renove aí com o Fulham, seria uma porta aberta aí para ele poder, o Flamengo poder negociar juntamente com ele, cara. Ele pode muito bem fazer aquela função do Arrascaeta, hein? A gente tá vendo aí as lesões que estão pegando muito no pé aí do Arrascaeta, cara, sempre tá com algum problema. O Flamengo precisa fazer uma boa contratação para ter um substituto ideal aí pro Arrascaeta, né? Então, Andréas Pereira, um nome muito forte no Flamengo para poder substituir o Arrascaeta. Agora, olha só, uma informação importante é o seguinte, o Flamengo agora joga com o Deportivo Táchira, estreia do Flamengo na Libertadores da América, e depois joga contra o Vitória. O Flamengo joga fora de casa, é a segunda partida do Campeonato Brasileiro, que nesse momento tem o Fortaleza como líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está ali na 7ª colocação
do Brasileirão. Então vamos ficar de olho, nação, nessa logística do Flamengo para jogar juntamente com o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores. O Flamengo joga fora de casa, depois joga contra o Vitória também fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, nação, por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquela moral, deixando o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.